para tomar café, pelo menos uma vez na semana. Muito poucos, não são? Talvez nenhum. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero caminhar com vocês para a gente entender algumas coisas, para eu trazer o que eu quero trazer para vocês sobre amizade. Quero orar mais uma vez, tá bom? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença para Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Foi o Senhor que nos trouxe, cada uma de nós. Nós pedimos que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento para que nós possamos receber o pão que o Senhor tem para entregar hoje. Nós necessitamos do Teu Espírito Santo e Te pedimos em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Fala amém, gente. Eu quero levar vocês a pensar sobre a geração das nossas mães pequenas. Antes disso, quem aqui sabe o que é o walkie-talkie? O walkie-talkie é aquele radinho que fala assim, câmbio, câmbio, estamos escutando? Oi, câmbio. Então, se eu tiver com o radinho do walkie-talkie aqui, e vocês estiverem a 3, 4 quarteirões daqui, e eu falar, ô Célia, você está me escutando? Câmbio. Se o walkie-talkie dela não estiver na frequência do meu walkie-talkie, ela não me escuta não. Sabe aquele rádio antigo que fica... E aí, pegou o canal? É sobre isso. Então, dito isso, a frequência da geração quando nossas mães eram pequenas era sobre família. Então, a minha mãe teve 12 irmãos. Filho era mão de obra na época. Os tios moravam perto, os irmãos moravam perto, os pais moravam perto, estava tudo ali. Precisou de alguma coisa, a família estava lá, os irmãos estavam lá, os tios podiam. Era assim? Quem está aqui lembra dessa geração? A frequência que gerava a nossa geração criança mudou. Então agora já não era mais família, agora era sobre vizinhos. Então a gente ia para a rua, brincava lá com os nossos amigos, ia para a casa do amigo, a mãe dele xingava a gente, mas dava biscoito também, não era assim? A gente precisava um do outro, porque tinha que ir para Taliba Lago, ver a Barça, para fazer o exercício da escola. Precisava da amiga para ficar lá escutando o Menudo 3 dias, porque foi a primeira decepção de amor. Mas depois de 3 dias, a amiga já levava a gente para a rua. A gente precisava da mãe dela para ensinar para a gente a fazer o bolo que a gente não sabia. Vivemos isso? A geração que nós estamos agora tem uma outra frequência. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Lá na geração da nossa mãe, ainda que a gente não tivesse consciência de relacionamento, essa frequência existia. Então, ainda que eu não tivesse nela, a hora que eu saía, alguém me puxava para ela. Então, se eu parasse, por exemplo, qualquer pessoa na rua e falasse assim, aqui, você pode me explicar onde é que é a Sincal? Agora não é Sincal mais não, né? Mas onde que é? Ah, você vira aqui, vai ali, vai acolá. Conversava com você, beleza. Hoje nem existe trocador mais, mas a gente entrava no ônibus, falava aqui, preciso parar ali na Goiás com 7 de setembro? Não, pode ficar tranquilo, eu te aviso. A hora que estiver chegando o ponto, eu te conto. Então, entende o que eu estou dizendo? Naquela época, ainda que eu não tivesse para a relação, por onde eu ia, alguém me puxava para essa frequência. A frequência que estamos hoje, aí eu vou colocar numa frase, né? A frequência lá na época da nossa mãe criança era família.
A frequência de nós criança era vizinhos. Tudo dizia respeito a relacionamento. A frequência que nós vivemos hoje é sobre: eu não preciso de você. Eu não preciso de você porque, para eu fazer o trabalho de escola, eu tenho o Google. Eu não preciso da sua mãe para me ensinar a receita de bolo, porque eu tenho o YouTube. Eu não preciso de você para me ajudar a me livrar da minha decepção amorosa, porque hoje tem o Tinder. Eu não preciso de você. E agora, ainda que eu queira me relacionar, quando eu entro na frequência, eu sou puxada para não ter relacionamento. Hoje, a tristeza, a decepção, a angústia é um tabu. Não fique angustiada em não aqui. Faça aquele curso, 10 passos para o sucesso, que você vai ficar milionária. Não fica triste não. Vai lá comprar aquele vestido que você vai se sentir melhor. Compra aquele carro. Quem aqui era da época da família Doriana? Aquela família toda feliz, o marido, a esposa, os filhos todos rindo, como se a vida não fosse sobre aflições. E a fotinha está lá. A geração de hoje nos chama a performar a família Doriana. As fotos no Instagram são todas lindas. Momentos que você olha e fala, gente, deve ser só comigo, deve ser só eu que não... E aí a gente fica tentando. Hoje, a frequência não está para relacionamento. Para que eu possa viver essa amizade da Leila, de 38 anos, eu preciso tomar consciência de como que eu estou funcionando hoje. Eu preciso me decidir por isso. E eu preciso ser intencional. Nada, absolutamente nada, na frequência da geração que nós estamos vivendo, vai me puxar para a relação, pelo contrário. Tudo a nosso respeito hoje é sobre eu não vou precisar de você. Até aqui vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Dito isto, quando a gente lê aqui sobre quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, e aí a gente para pensar qual é o número de amigos que nós temos virtuais e quantos deles a gente toma café todos os dias, dá uma tremida, né? Porque aqui está contando para mim que vai me levar à ruína. Mas quando a gente pensa, olha, existe amigo mais apegado do que um irmão? O que seria o irmão? O que é a família? O irmão não é alguém que a gente escolhe, a gente nasce com ele. Então, ainda que a gente não seja amigo dos nossos irmãos, eles são, de certa forma, uma testemunha do lugar que a gente nasceu, de como que foi o nosso crescimento. E no fritar dos ovos, quando a mãe adoece, o pai adoece, é nos irmãos que a gente vai, porque eles conhecem o ambiente no qual a gente cresceu, né? Então, o que define o irmão? É a convivência diária enquanto crescemos, não é isso? Como que eu posso imaginar que um amigo seria ainda muito mais chegado do que um irmão? Para que eu possa
ser amigo de alguém ou ter um amigo nessa profundidade, primeiro, eu preciso de encontrar o Senhor. Mas antes de encontrar o Senhor, eu primeiro preciso encontrar a mim mesma. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa aprender a se olhar. De que forma que eu funciono nas minhas relações com as pessoas? Eu vou falar assim, como que você funciona nas suas amizades? Lembra do walkie-talkie da frequência? Quando eu paro para olhar para mim, em Deus, se eu chegar para mim e falar assim, Senhor, me ajuda a entender como que eu funciono nas minhas relações. Bom, eu sou amiga da Leila porque ela pode me oferecer alguns favores mais para frente. Então, peraí, eu defino as minhas amizades por interesse. E entenda o que eu estou dizendo aqui, gente. É você olhando para o seu interno. Está comigo? Porque a nossa tendência da geração de hoje é não se olhar de jeito nenhum. É sobre coisas. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Tem tempo para você não. Tanta coisa para fazer. E aí vira um saco, porque assim, na nossa época criança, eu falava, vem em casa. O que você fazia? Ia lá em casa. Interessa se tinha pão, biscoito, nada. Aí o que acontece hoje? Vamos lá em casa. Peraí, o que eu tenho que levar? Quanto que eu tenho que dar? Não, peraí, o que nós vamos conversar lá mesmo? Não, assim, só me explica que dia que é, que eu vou ver se eu... Ou então é aquela coisa assim, não vou te chamar lá para casa, não, sabe o quê? Eu não tenho aquele prato da mesa posta, eu preciso de mostrar que eu tenho o guardanapo no seu... Ah, não, canseira, é muita coisa para pensar, eu tenho muita coisa para resolver outro dia. No mais tardar, o que a gente faz é assim, vamos encontrar ali no café lá fora, porque aí você não tem que ir lá em casa, não tem que ir na sua casa, a gente conversa performando a família Doriana e a gente segue a vida. Então, a primeira coisa, para que eu possa decidir ser uma amiga e decidir ter uma amiga, eu preciso de olhar para como eu funciono, porque assim, não adianta eu querer uma amiga que goste de mim, que me ouve, que se importa comigo, que, apesar dos meus defeitos, tem o compromisso de segurar a minha mão. Se a minha decisão, ainda que seja inconsciente, é por isso que eu tenho que olhar para dentro, for de eu vou ser amigo se ela suprir alguma necessidade que seja até futura comigo. E o dia que ela não me servir mais, eu largo. Se essa é a frequência na qual eu estou, quem que vocês acham que eu vou atrair? O mais do mesmo, o mais de mim. Está comigo? Vai encaixar naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou fazendo, ainda que eu não tenha consciência plena disso. Porque eu estou falando consciência plena, gente, porque pensa, nós já estamos em junho. Você está doido? 2026? A gente assusta. Passou 7 anos. Nós estávamos conversando agora ali, né, Sérgio? 7 anos. Então a vida está indo de um jeito que nós estamos, de verdade, acordando com 50 nesse lugar. Então entende o que eu estou dizendo? Eu preciso primeiro voltar o olhar para mim, para entender, peraí, como que eu estou funcionando. Porque, vou contar um segredo para vocês. A culpa é minha. E eu ponho ela em quem eu quiser. Mas a consequência daquilo que eu decido fazer
ainda sem ter consciência disso, vem para o meu CPF. Minha mãe fala uma frase assim: aquilo que é seu não vai no passeio de ninguém. E é sobre isso mesmo. Posso pôr a culpa em quem eu quiser, gente. E fala a verdade, nós temos justificativas fantásticas para culpar o outro. Mas a consequência daquilo que eu faço, lindeza ver vocês aqui, a consequência daquilo que eu faço carrega o meu CPF, volta para mim. Estão conseguindo seguir aqui? Então é isso. Primeiro eu preciso olhar para dentro, em Deus, e dizer: Senhor, de que forma que eu tenho vivido as minhas amizades? De que forma que eu tenho pensado quando eu me relaciono com alguém? E, gente, eu vou contar para vocês. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida é parar para se olhar, sem um chicote na mão. O que eu estou querendo dizer? A gente olha para a forma como a gente está vivendo a nossa vida, e aí a gente para reconhecer que, bom, agora, nesse momento, a minha forma de escolher relações é assim por interesse. Agora, nesse momento, a minha forma de escolher relações é por necessidade. Nossa, então eu sou uma pessoa ruim demais, ninguém podia ser minha amiga. Ou então eu pego o chicote e falo: mas a culpa é da minha mãe, da minha avó, do passarinho, da máquina de lavar roupa, porque foi isso que eu aprendi. Enquanto a gente estiver nesse lugar do chicote na mão, a gente não sai do lugar. O Senhor muitas vezes nos leva, dentro da nossa experiência de vida, a reconhecer aonde a gente está. Mas não é para nos esmagar na culpa. Culpa não é coisa de Deus e do Espírito Santo. Culpa é uma ferramenta que Satanás tem para nos aprisionar e nos lançar no mais do mesmo. Eu preciso chegar nesse lugar de reconhecer e dizer: Senhor, sim, é dessa forma que eu estou funcionando. Eu funciono nas minhas relações hoje por interesse e por necessidade. Mas de verdade, eu não quero mais estar nesse lugar. Mas eu preciso ser honesta a respeito. Eu de verdade estou disposta a ser a amiga que eu gostaria de ter. Porque a gente tem uma lista, não tem? Eu queria uma amiga que ainda eu não dando conta de conversar direito, ou não dando conta de fazer não sei o quê, ou tendo esse tipo ou aquele tipo de defeito, ou não conseguindo isso ou aquilo, que ela não se importasse com isso, mas ela se importasse comigo. Em que momento eu estou disposta a ser esse tipo de amiga para alguém? Entende o que eu estou dizendo, gente? Na nossa geração hoje, na frequência da geração que nós estamos hoje, não há espaço para reflexão. É tanta informação, é tanto podcast, é tanto não sei o que do YouTube, é tanta coisa que a gente precisa fazer para aprender, para não sei o que, para mostrar, para não sei das quantas, que não tem tempo isso não. Mas é justamente essas reflexões que nos ajudam a começar a aprender a se relacionar. Porque presta atenção, os nossos pais não aprenderam não. Eles navegaram na frequência da geração deles. Família, o vizinho ficar com raiva, o outro ia lá acudir, um ficar doente, o outro ia lá acudir. Não era porque tinha consciência da importância de amar, não, é porque a frequência da geração era aquela. Nós, criança,
Não aprendemos a ser amigos, não. Aquilo lá era a frequência da geração. Eu estou falando isso para vocês porque eu ficava questionando muito a Deus. Eu falei, Deus, não é possível, como é que o Senhor, permite um trem desse, uma geração dessa? Quando a gente para olhar, meu Deus do céu, até a gente está rodando nesse lugar aí. E aí me veio uma coisa que acalentou meu coração. Agora, para que eu possa ser amigo, ter amigo, eu preciso decidir por isso. E aí tem um porém. Como não tem uma frequência para me puxar para essa relação, eu não consigo ser amigo ou ter amigo sem a intervenção do Espírito Santo. Eu preciso parar, me olhar, refletir, tomar a decisão e me voltar para o Senhor. Eu preciso me voltar para o Senhor depois que eu olhei para mim. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que a gente faz é assim, Deus, não é possível, Senhor. Estou aqui passando esses apertos, essas coisas. Manda um amigo para mim. Eu estou precisando tanto de ter relacionamento. O que está acontecendo? E aí a gente vai dando para ele lá as ordens, né? Faz assim, tira aqui, põe aqui, traz assim, abre aqui, fecha aqui. Sem parar para se olhar. E aí entendam o que eu vou dizer para vocês agora. Se para eu ter um amigo, eu preciso primeiro olhar para mim e a forma como eu estou me relacionando, o buraco vai muito mais embaixo, porque aí eu posso parar para observar também que se eu não consigo me relacionar com você intencionalmente e conscientemente, eu faço a mesma coisa com o Senhor. A minha forma de relacionar com o Senhor também é assim. E não interessa se você vem aqui todo dia, se você tem ministério não sei da onde, se você... Não interessa não. Quando eu paro para olhar para dentro, em Deus, né, a gente aprende a fazer um movimento de olhar para a nossa história com distância. E conversar com Deus a partir dessa que observa. Senhor, olha aqui, eu não tenho amigos mais chegados que irmãos. E o que eu penso disso é que eu não mereço. E eu tenho certeza que eu estou certa. Está vendo que não é negar o que você sente? Quando eu percebo isso na minha vida e tenho certeza que é porque eu não mereço, me vem uma sensação de inadequação, de que todo mundo pode menos eu, todo mundo merece menos eu. Mas apesar de eu ter certeza que eu não mereço, agora eu estou tendo consciência de que eu estou conversando com o Senhor. Então pode ser que essa minha certeza não seja real. O que eu não estou vendo aqui, Deus? Mostra para mim de que forma que eu entendo o relacionamento. De que forma que eu sento com alguém para me relacionar e quais são as minhas intenções profundas aqui do meu coração. Me ajuda a enxergar isso aqui. Porque de verdade, o vazio que está aqui dentro está muito grande. Porque de verdade, eu não sei mais o que fazer. Porque de verdade, eu já entendi que eu estou performando aqui, mas eu não estou dando conta de fazer diferente. Porque nem eu estou sabendo quem eu sou e como que eu funciono enquanto pessoa. Então, antes de a gente sentar com as pessoas, vem tomar café comigo, vamos. Antes, eu preciso voltar o meu olhar. Antes de tomar a decisão, eu preciso perguntar para mim, eu estou mesmo disposta? Porque agora, gente,
Porque essa frequência não está mais nessa geração. Não é sobre fluir na onda, ir com a correnteza. Porque a correnteza é para o contrário. Eu fico com você até onde você pode suprir. Supriu não, a fila anda. Isso é com casamento, isso é com namorado, isso é com amigo, isso é com qualquer coisa. Com trabalho. Responsabilidade zero. Quero ser milionária. E a gente vai tropicando. Estava conversando com o pastor Mateus ali um minutinho, ele contando, né? Não, chegou aqui, nós vamos começar. Nossa, tanta coisa linda. Porque a vida, gente, funciona no fogão de lenha. A gente quer micro-ondas, põe lá no micro-ondas, 2 minutos, puf, pronto. Não, o Senhor trabalha assim não. É construção. Primeiro o Senhor retira o povo lá com a mão forte. Depois o Senhor leva para o deserto para eles entenderem quem é Deus. Depois eles vão entendendo que a desobediência tem umas consequências aí. É um processo. A Célia falou para mim assim, não, mas assim, não precisava ter demorado não, podia ter entendido. Se eu entendesse o que eu entendo hoje lá atrás. Gente, se é agora que o Senhor está dando a oportunidade de entendimento, nós ainda não morremos. Então tem um propósito. Ainda que a gente caminhe sem entender o que está acontecendo por enquanto, a gente só não sai da visão do Senhor, porque a gente já está andando arrastando sem o Senhor, a gente não consegue o restante. Então eu preciso assumir a responsabilidade primeiro pela minha vida. Eu preciso me implicar com a minha história. Porque problema nenhum, pode continuar pondo a culpa em quem você quiser. As consequências têm o seu CPF. E eu tenho certeza que quando você para olhar para a sua caminhada, você entende o que eu estou dizendo. Então, primeiramente, quando eu tomo antes de tomar a decisão, primeiro eu volto a olhar. Busco do Senhor o entendimento. Presto atenção em como que eu funciono. Aí eu tomo uma decisão. Não, realmente, eu não quero continuar nesse lugar. Eu não sei como sair daqui, mas eu não quero ficar nesse lugar. Porque nós temos uma tendência de virar o Espírito Santo Júnior. Eu começo a refletir aqui, falar, é assim que eu estou. Tá, então agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Então agora, não precisa de Deus não, você entendeu? Eu viro o Espírito Santo, que agora eu entendi, e depois vem falar para Deus, vem cá agora, abençoa aqui o que eu estou fazendo, traz as pessoas certinhas, e agora não é sobre isso. Primeiro eu vou refletir para entender. Se eu ver que é isso mesmo que eu quero, apesar de eu não saber como sair daqui, então eu decido sair desse lugar. Quando eu decidi sair desse lugar, então agora eu vou me voltar para o Senhor. Senhor, olha, é assim que eu estou funcionando, a história da minha vida que está na minha frente é essa aqui. E eu tenho certeza que não vai dar certo, mas agora eu estou tendo consciência que eu estou conversando com o Senhor. Então, o que eu não estou vendo aqui? Depois de conversar com o Senhor, então agora eu vou olhar ao meu redor. Porque essa amiga já está. Só que o fato de você ainda não ter se olhado, você ainda não ter decidido, você ainda não ter se voltado para o Senhor com essa situação, você não enxerga. Porque a frequência do seu toque está lá em Nova Serrana. E a amiga está aqui. Para que eu possa, então, depois de já ter feito tudo isso, vocês são amigas há 38 anos.
A gente também tinha amigas aí, às vezes conversa com elas. Eu tenho uma que nós temos 40 anos de amizade também. Ela mora em São Paulo. Mas para as coisas que eu estou vivendo hoje, nem ela nem eu. Tem pessoas aqui. E aí, para agora nós termos uma amizade, nós vamos precisar de um acordo. Relacionamento não acontece ao léu, como acontecia na geração da nossa avó e de nós criança. Agora eu preciso falar com a Renata e falar, Renata, seguinte, estou aprendendo um tanto de coisa aqui, estou entendendo que a minha forma de relacionar era por interesse e por necessidade, e eu queria fazer um acordo com você. Nós vamos empenhar uma palavra uma com a outra. E nós vamos assumir um compromisso uma com a outra. Nós vamos tomar café toda semana. Para quê? Para nós sentar e tomar café. Mas nós vamos falar de quê? Não sei não. Mas tem que comprar o quê? Não, também não sei não. A única coisa que você não pode deixar de fazer é sentar à mesa comigo. Vai ter dia que você não vai querer voltar, não. Porque eu vou falar com você o que eu estou vendo. E você ainda não querendo voltar, você vai ter que se propor sentar à mesa de novo. Porque no virtual é assim. Não gostei do que você fala, não? Eu te bloqueio. Ah, não quero conversar com você mais, não? Eu te deleto. Na mesa? Não dá. Na mesa só se você não voltar. Porque se você voltar, não tem jeito. O único denominador comum do nosso acordo será o Senhor. Então, o nosso compromisso é uma com a vida da outra. A nossa palavra empenhada é não sair da mesa, e para isso nós temos que modificar a nossa agenda. Porque se eu for olhar para o que eu tenho que fazer, filha, arranca daqui. Estão entendendo que o preço a ser pago precisa ser consciente e intencional. O Paulo Borges, eu amo ele, gente. Ele fala uma coisa que, assim, eu fico digerindo isso ainda dentro de mim. Ele fala assim, que quando a gente conversa com Deus sozinho, existe transformação? Claro que existe. Mas as verdades sobre o seu propósito de vida em Deus só vai ser estabelecido na mesa, nesse acordo de amizade. Porque eu não penso como você, mas o nosso denominador comum o nosso alvo é Cristo, então nós estamos indo para o mesmo lugar. Talvez você está indo de Ferrari, eu estou indo lá com a carrocinha, aí você vai lá, volta na carrocinha de novo, vai trocar, nesse lugar aqui. E aí, gente, eu vou contar um segredo. Cura. Mas ao mesmo tempo que cura, expõe. E ao mesmo tempo que expõe, espreme. Vai acontecer nessa mesa de verdade você ser tão confrontado internamente que você não vai querer voltar. E está tudo bem. Mas não tem cura nesse lugar. Hoje, na frequência da geração que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que se não for por consciência e intencionalidade, a cura
Não vem. Porque as verdades sobre os propósitos de Deus na nossa vida só acontecem na mesa. Para que eu possa ter mesa hoje, eu tenho que estar consciente e intencionalmente disposta a pagar um preço. E eu quero dividir com vocês que eu tenho algumas mesas. Já tem alguns anos muitos anos, fiquei orando por isso. E sempre que eu sentava com alguém, falava que vamos acordar isso aqui entre eu e você, vinha e tal, a que via, corria. Porque dói, gente. Confronta. A gente fica achando assim, olhando na visão do mundo, é assim, nossa, vocês não têm nada para fazer, não é à toa, tomar um café? Mas quando a gente está ali dentro da mesa, a gente é confrontada de forma que dá vontade de correr, de verdade. A minha amiga que eu convidei, vou contar para vocês uma experiência minha com ela. Nós temos esse acordo e toda semana. Ontem, inclusive, a gente tomou café e ela chegou lá em casa e falou assim, nossa, eu estava lá em casa nesse frio, pensando assim, tomara que ela me ligue e fala que ela está muito frio, que ela está com vontade de deitar debaixo das cobertas. Mas aí você não me ligou, não, eu estou aqui. Aconteceu um episódio lá em casa e eu fiquei com muita raiva. Ao ponto, assim, eu levo a minha mãe na fisioterapia, que ela está com Alzheimer, enfim. E aí eu deixei ela lá, entrei no carro e disparei a chorar, mas numa raiva. Aí liguei para ela. Falei, bem, aqui ó, ora aí por mim, vou te contar um trem. Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, tô com muita raiva. Doidinha para falar para mim assim, que bem, te entendo, olha, né, eu vou te dar um abraço. Ela falou, vem cá no escritório. Falei, eu vou ir, mas não vou subir não, você pode descer. E entra aqui no carro. E ela veio. Entrou no carro e eu disparei. Aconteceu assim, falou assim, falei assado, e não tem cabimento. Olha para você ver. Falei, ela ficou caladinha. Aí ela parou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Por que você está nesse lugar de vingança aí? O que você queria não era isso que aconteceu? Gente, a hora que ela falou aquilo, que vontade de abrir a porta daquele carro e mandar ela lá na quina da esquina. Vocês têm noção, não? Aí eu parei, porque nós temos um acordo. Falei, escuta, minha vontade de mandar você naquela parede ali, mas continua falando que eu sei quem está conversando comigo. E ela disparou a falar, gente, na hora que ela acabou, ela falou, acabei. Eu falei, então agora você some daqui. Quero conversar com você não. E fui embora. Imagina, eu fui embora para me tratar isso aqui com o Senhor. Vocês estão entendendo o que é a verdade sobre os propósitos de Deus na nossa vida, gente? Mas isso tem que ser em acordo, porque pega lugares dentro da gente em que a gente quer isso não, gente. Capaz, eu tenho tanta coisa para pensar. Fui embora. Eu fiquei uns 3 dias sem conversar com ela. Então, dentro desse acordo, vocês entendem que precisa existir os mandamentos, os comandos inegociáveis. O que é comando inegociável? Perdoa para que você seja perdoado pelo Senhor. Quantas vezes? 70 vezes 7. Isso é comando inegociável. Tem problema nenhum falar para ela que eu quero que ela vá lá para ponte que partiu e não volte nunca mais. Mas na outra semana, onde é que eu estou? Sentado na mesa com ela. Entende? Aí o que acontece? O que a gente vai aprendendo nas relações? Isso é maturidade. O que a gente quer numa amizade? Vamos voltar lá nós crianças. A amizade é assim, eu estou morrendo, você gruda em mim, não me larga não. Não, deixa eu te contar uma coisa. Não é mais sobre dependência emocional. A pessoa que precisa grudar em mim e não largar não é o Senhor. Aqui é mesa. Aqui é uma testemunha para dizer, eu estou enxergando onde você está indo.
E se eu ver onde é que você está meio torta aí, eu vou conversar com você. E às vezes o que você traz para mim está errado. Mas nós vamos discutir lá, não no sentido de quem está certo ou quem está errado. Isso não existe na mesa. Para eu estar certo, alguém tem que estar errado. Para eu ser boa, alguém tem que ser ruim. Não existe competição. Não existe disputa de quem sabe mais, de quem sabe menos. Gente, deixa eu catar a Fran aqui só para... Pensa nessa menina cantando, que gostosura. Eu não sou muito de bater palma, nem de cantar, mas eu gosto tanto quando ela está aqui. E eu falo, gente, que gostosura, olha lá, que mais bom. Né? Que menina fantástica. Aí vem lá um acontecimento, rebenta as pernas da menina. Sabe um tanto de coisa, mas precisa de um amigo para falar, filha, toma um café aqui, chora aqui para morrer. Uma coisa que a gente aprende na amizade dessa época, dessa geração, é que não é que não vai doer, é que não é que não tem aflições, mas é que agora eu não preciso mais passar por isso sozinho. Eu posso ter uma testemunha para andar comigo. E não vai ser, Renata, todo dia que eu vou dar conta. Por isso que eu estou falando, uma vez na semana. Acabou todo dia, gente. É filho, cozinha, menino, escola. Dá não. Mas vocês não têm noção o que uma vez na semana faz com a vida da gente, não. E aí é assim, não é todo dia, mas eu posso falar assim, Renata, ora por mim. Porque eu estou a ponto de pegar a minha cabeça e mandar numa quina. E não te explico o que é, não. Você só manda assim, orando. Lá no nosso café, nós sentamos para conversar. Porque, vocês entendem? Tem hora que não dá tempo de falar. Ah, não vou orar não, ele não falou o que era. Ah, não vou orar não, porque... Não, gente, é maturidade. Para que haja relacionamento de amizade, verdadeiramente, nessa geração, aonde a frequência é, eu não preciso de você, porque de verdade, Renata, eu não preciso de você, mas eu decido assumir um compromisso com a sua vida. É diferente. É isso aqui que faz a diferença, porque para eu dar conta de assumir, bem, se eu não tiver no Senhor não, 2 palitos. Porque o confronto vai vir, a tempestade também. Deixa eu chamar minha amiga ali que eu convidei. Ela não gosta de gente, não, mas eu vou chamar ela assim mesmo. Essa lindeza aqui, a gente já se conhecia há muitos anos. De conhecer só, falar oi. E nem de ficar na frente da igreja, também não gosto. Não gosto de ficar na frente da igreja também, não gosto de gente também, não, já está me xingando aqui. Mas eu não sei nem como, né, Beth? Mas a gente sentou, a gente foi entendendo que ser discípulo do Senhor e cumprir um propósito de Deus não acontece sozinho. Põe a Fran para ficar sozinha aqui, fazer tudo para vocês verem. 3 dias não dá conta, dorme, não dá conta da vida. E aí é mais bonitinho, ela ensinando, ó, escuta aqui, deixa eu te dar o tom. Mais bonitinho, glória a Deus, amizade. E aí a gente sentou, falei aqui, vamos virar gente? Vamos assumir o compromisso de toda semana? Vamos sentar? Vamos. Gente, olha, é desconcertante, é inadequado, é esquisito, mas o compromisso de ter que voltar toda semana vai ajustando a gente nessa. Então, essa é a minha lindeza. Quer falar? Quero falar, claro. Ai, que delícia! Eu tenho que falar, né? Porque ela fala com essa voz mansinha aqui, e eu sou o oposto dela, né? Sou explosiva, e ela sempre mansinha, e acaba comigo com essa voz mansinha também. Uma delas falou assim, acabou comigo, e eu mandei ela sair, não parece ser brincadeira toda, sai de meu lado. Aí eu saí de casa e entrei nesse episódio de novo. Mas
além da brincadeira, tem a palavra empenhada. O fato de tomar café uma vez na semana não é fácil. Não é fácil você desfazer uma agenda, você ter esse compromisso, não é só uma vez na semana, mas só uma vez na semana. Tem que ter uma palavra empenhada, tem que ter um compromisso, primeiro com o Senhor, para depois você ter esse propósito mesmo de estar com uma pessoa toda semana. A gente tem outros amigos também que a gente tem experimentado a mesa, justamente isso. E muitos amigos dizem só para o café, que não tem, a gente muitas vezes não tem uma hora, não tem 1h30 para ser uma mesa, mas tem 15 minutos para o café. De chegar e falar assim, oi, eu preciso de um café. E é só um café mesmo. Não tem conversa, não tem oração, não tem nada. É um café. É chegar, pegar a Nelma na casa dela, tomar um café na padaria de cima, voltar e largar a Nelma na casa. Só para sentir que não está sozinha. Quer conversar, não. Quer ver nada, não. Mas aqui, fica calado. Pode ir embora. Literalmente isso. Amém? Amém. Gente, muito obrigada. Eu gostaria de orar com vocês, tá? E aí eu já te entrego para ler. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa tarde, obrigada pelo entendimento que o Senhor trouxe aqui. Eu peço que o Teu Espírito Santo segure esse entendimento no coração de cada pessoa que está aqui e ouviu essa mensagem, para que no decorrer da semana elas possam digerir tudo que foi dito, e que o Teu Espírito possa lembrá-las de verdade, se decidir a se olhar, a voltar o olhar para dentro, a perceber como cada uma tem funcionado, a decidir por ter relacionamentos verdadeiros e a se voltar para o Senhor. Eu peço que o Senhor se faça encontrado por aquelas que buscarem o Senhor. Conduza-as em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Querida, essa é uma lembrancinha da essência para Meu você. bem, muito obrigada. Que Deus te abençoe nos seus cafés. Amém, amém. As Muito suas obrigada. amizades. Amém, O querida. Senhor use poderosamente a sua boca para onde você for. Amém. Em nome de Eu Jesus. recebo, em nome de Eu sei que Deus Jesus. tem muito para fazer na nossa vida, né? E através da sua vida, viu? Amém. Que Deus te abençoe muito. Amém. Conte com a gente, né, meninas? Amém. Vamos tirar uma foto? Ai, vamos. Só vamos sair daqui. Muito bem, vamos finalizando, tá? Eu queria te dar a oportunidade de... Porque assim, na vida com Deus, é tudo na base da fé, não é? A gente não vê, mas a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. Eu quero te dar a oportunidade de você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, se você ainda não fez. Então você tem aí o seu lugar de fé. Você vai colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Vai entregar para Ele tudo Põe que ele do seu lado bem. porque Ele sabe. Até na sua necessidade de encontrar essa amiga. Essa pessoa para você caminhar, ou para você somar na vida dela, ela soma na sua. Essa pessoa vai falar assim, eu quero encontrar essa pessoa, eu quero viver isso que está acontecendo. Ou, às vezes, Deus já colocou essa pessoa na sua vida e você ainda não tomou a atitude de encontrar com ela uma vez por semana, para tomar esse café. Hoje nós tivemos uma aula do que é uma amizade verdadeira, não é? Nós estamos na cabeça do tudo que é amizade, a minha vez, ó, claro que tudo, deixou tudo claro para nós. Então, você tem algo diferente na parte de hoje. Você tem o privilégio de estar aqui e aprender sobre isso. Porque quem tem uma amiga assim, gente, tem algo diferente. Ainda nunca mais vai saber, né? Nós sentimos algo assim poderoso, porque tem alguém que a gente vai viver. Eu quero te dar essa oportunidade. Eu também quero te dar uma oportunidade para você que está sofrendo com ansiedade, está sofrendo com depressão, está sofrendo por algum outro mal aí físico na sua casa, na sua família, nas suas amigas, que seja alguém próximo a você. Eu quero te dar a oportunidade
você está aqui hoje e que está precisando receber uma oração para receber para cá, para frente. Isso é ato de buscar milagre, viu, gente? Você sabe que aqui é a casa do Pai, nós temos a liberdade. Então, que a liberdade, você vira para frente comigo. Você está sofrendo de ansiedade